glória. Você que precisa de uma palavra de Deus, estende as suas mãos, ore, feche teus olhos. Você que está em casa, ore também se você pode. Ore por mim, ore por esse momento, ore pelo seu coração, ore pela sua vida. Senhor, nós oramos, a Tua palavra é poderosa, Pai. A Tua palavra é o alimento, é o remédio, é a espada, é o martelo, mas ela também é o consolo, Pai. Tua palavra é paz, ela é cura, ela é poder, ela é milagre, ela é maravilha, ela é libertação, ela é cura. Espírito de Deus, nós te pedimos. O Senhor que conhece cada coração, o Senhor sabe o que precisamos, o Senhor sabe aonde estão os gatilhos, aonde precisamos ser tocados e ministrados. Nós te pedimos que a sua voz se ouça nesse lugar de maneira poderosa, clara, nítida. Nós nos diminuímos, nós nos humilhamos, nós nos submetemos, Pai, ao Teu senhorio, Pai. Nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, para que a voz do Teu Espírito ecoe nesse lugar. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Nessa semana uma coisa me chamou a atenção, uma determinada coisa, e eu comecei a pensar sobre algo. E o tema da mensagem de hoje é: você é um termômetro ou um termostato? Eu li um determinado texto bíblico na semana e comecei a pensar sobre isso. Eu falei, que tipo de crente eu sou? Um termômetro ou um termostato? Qual a função do termômetro? Medir a temperatura ambiente ou medir a temperatura do corpo. O termômetro, as mães sabem que termômetro mede a temperatura. O termômetro só diz em que temperatura está. Essa é a função de um termômetro e é o que ele consegue fazer. Ele não consegue ir além disso. Mas qual é a função de um termostato? Um termostato detecta, o ar-condicionado tem um termostato, que quando a temperatura cai ou sobe, fica mais calor, o termostato detecta a variação, ativa algo para mudar a temperatura e regular e colocar a temperatura do jeito que ele quer. Então o termômetro só tem uma capacidade de medir a temperatura, de dizer em que temperatura está. O termostato tem a capacidade de alterar a temperatura ambiente. Na vida enfrentamos momentos que precisamos ser mais que uma pessoa termômetro. Na vida nós enfrentamos momentos que quando o clima não está bom, a temperatura, o clima pode estar ruim, pode estar tenso, a temperatura pode não estar muito boa. Identificamos que tem alguma coisa que não está bom, que está errado. Precisamos ser uma pessoa termostato, que é capaz de perceber que algo não está bom, identificar a temperatura ruim e mudá-la, alterá-la, tornando as coisas ainda melhores. Você já viu que tem pessoas quando chegam em determinados ambientes, ela pisou, um olha para o outro e fala, está carregado, isso aí está carregado. Meu Pai do céu, eu vou te falar, diante de, eu estou até com arrependimento, que eu devia ter feito alguma coisa. Nós fomos evangelizar alguns dias, há pouco aqui. Eu bati numa porta, eu estava sozinho, uma senhora abriu a porta. Na porta, ali na varanda, tinha uma mesa com um cinzeiro transbordando de cigarro, uma garrafa de cerveja, duas mulheres. Quando eu cheguei no portão, eu falei assim, meu Pai do céu. Eu fiquei com medo de orar e delas caírem. Porque depois eu senti aquele clima, falei, não está bom. E fui tentar falar, mas não queria muito papo, e fechou o portão. Mas às vezes, claramente detectamos ambientes que não estão bons. Mas existe um detalhe. Eu não posso provocar mudanças externas. Eu não posso ser alguém que altera a temperatura do ambiente, altera o clima do ambiente. Se as mudanças não acontecem primeiro internamente dentro de mim, eu não posso gerar paz em minha casa,
Eu não posso gerar paz em meu ambiente de trabalho. Eu não posso gerar paz na minha família se eu não tenho paz. Você não é capaz de dar o que você não tem. Fomos criados por Deus de maneira maravilhosa. Somos pessoas, somos seres poderosos. O mecanismo do corpo, da integração com a alma e com o espírito humano, é coisa de outro mundo. Possuímos dentro de nós um termostato espiritual. Somos sim seres capazes de provocar mudanças. Seres que conseguem se conectar com Deus. Porque não somos simplesmente seres naturais. Não somos simplesmente como uma planta que você corta, ela não reclama, ela não tem nada. Não somos animais que vivem por instintos. Por instintos, não, temos uma percepção, temos pensamentos, temos cognição, temos uma capacidade de avaliação, sabemos quem somos, sabemos quem Deus é, sabemos que podemos escolher o que fazer, aonde fazer, como fazer. Cada um de nós aqui, com certeza absoluta, tem habilidades que ainda não descobriu. Tem coisas que você pode fazer que você não sabe, que Deus já plantou dentro de você. E esse é um dos problemas de muita gente que não consegue descobrir o seu propósito, não consegue descobrir o seu lugar, não consegue descobrir a vida que pode ter, porque se acostumou com a vida que tem. Na verdade, nós precisamos ser pessoas inquietas, pessoas insaciáveis, pessoas que estão sempre à busca de algo maior e melhor, estão sempre querendo melhorar, estão cavando, não do lado de fora, mas para dentro. Quando você estuda, quando você amplia o seu nível de conhecimento, você começa a expandir a sua visão, a sua mente, e você começa a enxergar algumas outras coisas, e algumas coisas começam a ser ativadas dentro de você, e você começa a ver que você pode fazer coisas que você ainda não fez. Salmo 34:3, Davi vai falar algo muito interessante. Davi diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Como Davi fala assim: venham comigo para o seu time, para as pessoas que estão com ele, venham e proclamem, vamos proclamar juntos as grandezas do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ao olhar esse texto, eu percebo Davi convocando os outros para engrandecer o Senhor junto com ele. Engrandecer o Senhor. Será que eu posso deixar Deus maior do que Ele é? Não tem como. Eu, com as minhas palavras, com a minha adoração, com a minha exaltação, com tudo que eu possa fazer, com os meus elogios, com sei lá o que eu possa fazer, com minhas ofertas, eu não tenho, ninguém tem como deixar Deus maior do que Ele é. Mas Davi fala: vamos juntos e exaltemos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, porque Davi está dizendo uma coisa: olha, porque quando nós estamos juntos, quando nós bendizemos, quando nós engrandecemos, não significa que Ele vai ficar maior do lado de fora, mas Ele vai crescer dentro de mim, dentro de nós. Quando você proclama, quando você exalta, Deus não cresce fora, Ele começa a preencher os vazios da sua alma. Ele começa a crescer dentro de você. O fogo começa a acender, a glória começa a entrar, você começa a ficar ativo, você começa a ficar cheio. Engrandeça, vamos juntos engrandecê-lo, porque ele vai ficar maior dentro. No verso 1, Davi também fala algo interessante: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Essa é uma maneira de você ser alguém que está sempre alterando a temperatura ambiente para ficar melhor. Davi diz: olha, em todo tempo. E Davi passou perrengue, Davi passou guerra, Davi foi perseguido, Davi foi caçado como um cachorro por Saul, se escondendo em buracos, em cavernas. Eu fui em Israel, vi as cavernas que ele se escondia. Mas ele diz: em todo tempo o seu louvor estará continuamente em meus lábios sempre te louvarão.
bom em todo tempo, não importa o que esteja acontecendo, porque não importa o que esteja acontecendo, se está bom, seus lábios louvam, porque Deus está se movendo, as coisas estão acontecendo. Se está ruim, os seus lábios louvam, porque o louvor vai começar a ativar, vai transformar a atmosfera e vai gerar fé em seu coração e não vai deixar você abatido. Porque a Bíblia também diz que se mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus está sempre nos tirando da nossa zona de conforto, e se quisermos a unção de Deus, se quisermos que a unção de Deus se manifeste em nossa vida, será necessário começarmos a agir, a nos mexer de maneira diferente pela qual estávamos agindo antes. O nosso maior problema é querermos que Deus faça coisas novas, agindo de maneira velha. Nós queremos que Deus faça coisas e nós não façamos nada. Eu continuo vivendo do mesmo jeito e Deus muda as coisas para mim. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo no mesmo nível de intelectualidade. Eu continuo no mesmo nível de espiritualidade. Eu continuo no mesmo nível de busca. Eu continuo no mesmo nível de tudo. Mas Deus faz coisas novas para mim. Deus sempre vai querer te tirar da sua zona de conforto. Mateus 7, versículo 7 e 8 vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede, recebe. Quem recebe? Quem recebe? A porta abre para quem? O problema é que tem gente que querendo que a porta se abra sem bater. O que busca encontro é aquele que bate, a porta será aberta. O que precisamos entender é que Deus não vai se encaixar nas nossas limitações. Mas eu. Deus vai falar: você pode ser melhor do que é. Você pode fazer melhor do que faz. Porque Deus sempre vai te puxar para cima, forçando o teu crescimento. Não podemos esperar que Deus vai se encaixar em nosso modelo de vida, em nossa maneira de ser e de viver. E às vezes queremos continuar com a mesma vida que estamos vivendo, recebendo coisas novas de Deus. Isso é uma afronta a Deus. É querer que Deus se molde ao seu padrão, ao seu modelo, ao jeito que você vive. Deus, eu quero que você faça coisas novas, mas eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Deus vai falar: fica com as coisas velhas, que coisas novas se movimente. Haja de maneira nova. Saia do... Busque. Aquele que busca encontra. O que bate recebe. O que clama. A adoração é o caminho para a ação de Deus. A adoração é o caminho que abre as portas para a ação de Deus em nossa vida. A adoração nos coloca na posição onde o poder de Deus disponível a nós é liberado sobre a nossa vida. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que ainda não conhece. O texto diz: clama a mim, invoca-me. A todo tempo Deus vai querer te tirar do conforto, da zona de conforto, da apostasia, do marasmo, da mesmice, da frieza, da mesma vida. Preste atenção de tudo que eu falar, anote isso que eu vou te falar hoje. Amanhã você precisa ser alguém melhor que hoje. Terça-feira você precisa ser alguém melhor que a segunda. Quarta-feira você precisa ser alguém melhor que a terça. Todos os dias você tem que crescer e aprender algo novo e se tornar alguém melhor em alguma área da sua vida. Clama a mim, responder-te-ei. O texto já diz nas entrelinhas que Deus não vai dar moleza para nós. Porque essa palavra clamar, ela tem um significado muito diferente.
Essa palavra, ela é a mesma palavra cará, que ela significa o seguinte: clama a mim. Não quer dizer ore mais alto, ore mais intensamente. Não, clame a mim, busque a mim, venha a mim, persista em vir, insista em vir, persista, insista, sem desistir, persista, insista, sem desistir, até conseguir. Deus não dá opção. Deus fala assim: olha só, vem até mim, até você me achar. Pastor, até quando eu devorar por algo que eu estou querendo que aconteça? Eu sei até quando. Até acontecer, meu querido. Enquanto não acontecer, tu não para de orar. Clama a mim. Clamar até quando? Até encontrar, uai. Vai entrando pelo campo espiritual, através do mundo espiritual, vai adentrando no santo dos santos. A hora que você bater de frente comigo, você para. O primeiro rei de Israel foi Saul. A Bíblia vai nos dizer que Deus rejeitou Saul, porque Saul se perdeu, que começou a agir segundo o seu próprio coração, sua própria cabeça, seus próprios instintos, sua própria vontade. E Deus encontrou Davi para substituir Saul. 1 Samuel 13 vai dizer, Deus vai dizer: eu já encontrei alguém segundo o meu coração. Davi era alguém segundo o coração de Deus. E o que eu posso pensar que é alguém segundo o coração de Deus? Como é que eu posso ser segundo o coração de Deus? Vamos analisar a vida de Davi. Davi era o menor da casa, tocava a harpa e adorava a Deus. Talvez fosse o mais jovem, mas era o menor, era o mais esquecido, era o que tinha menos importância. Esquecido, mas compunha salmos e adorava a Deus. Um simples pastor, mas fazia bem o seu trabalho e adorava a Deus. O que estava nas mãos dele, ele fazia bem feito. Um urso quis pegar as ovelhas e falou: não, eu peguei da boca do urso, e eu matei o urso, e matei o leão. Não tinha nada que o favorecia, pelo contrário, mas ele adorava a Deus. Deus olha para ele e o escolhe para ser rei. Não tinha um treinamento para ser rei, mas Deus fala: vai ser rei. E tinha gente que tinha treinamento e Deus não escolhe para ser rei, porque Deus escolhe segundo o coração. É como se Deus falasse assim: o que eu mais preciso não são as habilidades, os dons, presta atenção, presta atenção. Deus não se impressiona com dons. O mais importante para Deus não eram as habilidades, porque Deus fala assim: treinamento eu posso colocar na minha escola. O que eu preciso é do coração dele. Ele tem esse coração. O fato é que Davi tinha algo que os outros não tinham. Davi sabia mudar o ambiente. Davi sabia como mudar o ambiente, como trazer Deus para junto das batalhas. Davi sabia como trazer o céu para a terra. Davi era um termostato e não um termômetro. A Bíblia conta que quando Saul era atormentado por espíritos malignos, ia ficar que nem um maluco lá, Davi pegava a harpa, a glória de Deus vinha e Saul ficava em paz. Por quê? Alterava o seu louvor, o seu canto, o seu toque, a sua presença alterava o ambiente. Conhecer os louvores não faz de alguém ser alguém que conhece a Deus. Conhecer os louvores que cantamos na igreja ou em outras igrejas, em qualquer lugar, saber cantar os louvores que a igreja canta não faz de alguém ser alguém que conhece a Deus. Conhecer a igreja, os irmãos da igreja, como a igreja funciona, saber pregar não faz de alguém ser alguém que conhece a Deus. Conhecer versículos bíblicos decorados, a Bíblia toda decorada, também não faz de alguém ser alguém que conhece a Deus. Conhecer grego, hebraico, filosofia, teologia, não faz de alguém ser alguém que conhece a Deus. O maior teste da fé não é andar servindo a Deus enquanto Deus está se movendo e as coisas estão acontecendo, porque enquanto Deus está fazendo e as coisas estão acontecendo, é fácil ter fé.
O maior teste da fé é permanecer, é continuar, enquanto aparentemente Deus não está fazendo nada, mas você permanece. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruta no curral, não haja gado, não haja fruta na vide, ainda assim adorarei o meu Deus da minha salvação. Parece que está tudo parado, não tem problema. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. Não está acontecendo, parece que não está acontecendo, meu Deus, parece que não aconteceu ainda. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. O maior teste da fé não é permanecer quando Deus está fazendo algo. Por fim, ou por início, eu quero ler o texto que nós vamos pensar e meditar nele nessa noite. Marcos 14, versículo 3 ao versículo 9. Você que está em casa, acompanha aí. Você que está aqui, você tem Bíblia, fique à vontade. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Se Jesus estava na casa dele, provavelmente ele não era mais leproso. Devia ser um apelido, porque ele foi leproso, ele devia ter sido curado. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco. Ela não abriu, quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros. Eu posso imaginar um olhando para o outro, meu Deus do céu, já vem maluca, quebrou o frasco, caro pra caramba. Indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e eles além de ficarem cochichando, começaram a repreendê-la, começaram a perturbá-la. 6. Jesus se levanta e diz: deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre me terão. Ela fez, ela fez o quê? Ela fez o que pôde, o que ela pôde fazer, ela fez. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente. O fato, preparando-me para o sepultamento, o fato é que Jesus tinha alertado os discípulos, alertado as pessoas de que a sua hora estava chegando, e ele estava a caminho de Jerusalém, e havia uma festa, e depois, após essa festa, ele seria crucificado, seria morto. Então Jesus fala, ela fez, ela se antecipou. Todos sabiam o que ia acontecer, mas ninguém se antecipou por nada. Ela se antecipou para preparar o corpo de Jesus com um nardo, porque era um costume ungir com óleo. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente. Ela fez alguma coisa quando soube de algo, preparando-me para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Os discípulos já estão há algum tempo andando com Jesus. Nessa mesa estão os discípulos de Jesus, Simão, vulgo leproso, alguns fariseus, talvez Lázaro estivesse nessa mesa. Mas o fato é que esses discípulos estavam andando com Jesus há quase 3 anos, de cidade em cidade, montando acampamento. Se você já viu The Show, você viu que eles montam acampamento, manda para lá, manda para cá, vai, faz comida, vamos para outro lugar. Jesus quer sair, leva um monte, Jesus vem, vai para outro lugar. E os discípulos estavam acostumados a almoçar com Jesus, a jantar com Jesus, a levantar com Jesus, a fazer café para Jesus, a conversar com Jesus, a ir no monte com Jesus, a ver Jesus ir, a ver Jesus voltar, a ver Jesus passar. Eles estavam há algum tempo
cozinhando, dormindo, perto do mestre. Eles estavam acostumados e familiarizados. Existe um perigo quando você se acostuma com a presença de Deus e quando você fica familiarizado demais com a presença de Deus. Quando nada da igreja é normal para você. Quando não tem mais nada novo. Jesus está na casa de Simão, um leproso, que deve ser alguém que foi curado. Simão oferece um banquete e o recebe em sua casa. Eu posso imaginar a cena quando eu leio o texto. Todos estão à mesa. Eu posso imaginar todos tratando Jesus como alguém comum. Aí Jesus, chega aí, Jesus, senta aí. Tratando Jesus como alguém comum. Pastor, como você sabe que eles estavam tratando Jesus como alguém comum? No Evangelho de Lucas conta a mesma história. Na verdade, essa história é contada nos 4 evangelhos. Vamos ver a história se desenrolando. E Jesus fala a Simão no Evangelho de Lucas. Chama a atenção dele porque ele fala da mulher. Ele fala: oh, Simão, ela tinha muitos pecados, ela foi muito perdoada. Quem tem mais pecados e quem tem menos? Quem é mais perdoado? Quem tem mais ou quem tem menos? A quem tem mais gratidão? E Jesus fala daquela mulher e chega a dizer: olha, Simão, você está falando dela, mas eu vou te dizer o seguinte: quando eu entrei na tua casa, porque a mulher no Evangelho de Lucas diz que ela estava chorando nos pés, lavando os pés com lágrimas e enxugando com os cabelos. Então Jesus fala: rapaz, você não botou uma bacia para eu lavar meus pés com a água, que era tradicional. Quando Jesus na Santa Ceia lava os pés dos discípulos, você sabe o que aconteceu? Só entrou Jesus e os 12 naquele cenáculo. Quando ele entra no cenáculo, não tem um servo na porta, só tem uma bacia e um pano. Não tem ninguém para lavar os pés. Então Pedro entra, João entra, Marcos entra, Tomé entra, Tiago entra, todo mundo entra. E todo mundo olha para um pé, cada pé é pior que o outro. E um fala assim: eu vou lavar o pé dele não, vou lavar o pé dele não, vou lavar o pé dele não. Ninguém quer lavar o pé de ninguém. Jesus fala: já que ninguém quer, eu lavo de todo mundo. Maior que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos porque os discípulos não quiseram lavar os pés uns dos outros. Sabe qual vai ser a briga nossa aqui? Sabe qual vai ser a briga que nós vamos ter aqui? Quem vai lavar o pé do outro primeiro? Essa aqui vai ser a briga que nós vamos ter. E Jesus fala: eu entrei na tua casa, nenhuma bacia para lavar os pés você colocou. Agora você está repreendendo essa mulher porque lava os meus pés com as lágrimas e enxuga com os cabelos. Ou seja, Jesus está falando assim: você não me tratou como qualquer um, você me tratou pior do que qualquer um. Você me teve como nem uma bacia para lavar meus pés, meu amigo. Você está achando que eu sou qualquer pessoa. Por isso que você está estranhando como ela me trata. Às vezes estranhamos o glória a Deus de um irmão. Às vezes estranhamos o aleluia do outro. Às vezes estranhamos porque ele fala tão alto. Às vezes estranhamos porque ele fala assim, porque não sabe do buraco que ele saiu, da onde que Deus tirou ele. Por isso que o nível de gratidão dele é maior. Aqueles que têm muito a agradecer, pode dar um glória a Deus, pelo amor de Deus. Libera a tua graça, glória de Deus. Seja grato. O fato é que eles estavam tendo Jesus como uma pessoa comum. A mulher entra na casa em um ambiente hostil. Eu imagino como daquela mulher entra. Só homens, um monte de homens. Já olham para ela com um vaso de nardo na mão. Que essa mulher quer. O julgamento. Os discípulos já se achando dono da situação. Os seguranças de Jesus. O que ela quer? O que tu quer? Quer com Jesus? Ela entra na casa em um ambiente hostil, onde os homens estavam à mesa. Ela era movida por algo interior, um desejo de honrar, de adorar a Jesus, uma gratidão, um amor profundo, adoração, tudo junto. E o fato é que não tem música, não tem louvores, não tem ar-condicionado, não tem um fundo musical, não tem nada. Ninguém está incentivando ela, pelo contrário, o ambiente é hostil, as pessoas estão hostilizando. Ela vem com a sua oferta, com a sua adoração, com o seu perfume, ela derrama, mas ela simplesmente não derrama, ela quebra o vaso. Quando ela quebra o vaso, ela está dizendo: Jesus, eu vim aqui para dizer o seguinte: não é só o perfume que eu quero entregar não,
E não é só um pouco de perfume também não. É tudo, é o perfume. Eu quero quebrar, dizendo assim, eu quero quebrar minha vida. Está tudo aqui, está tudo aos teus pés. Não vou deixar nada. Aquela mulher não precisava de um ambiente favorável para fazer o que ela precisava fazer. Na verdade, ela enfrenta um ambiente desfavorável. Não espere que sempre os ambientes estarão favoráveis a você, para você se achegar a Deus. Ah, mas eu não busquei por causa disso. Toda vez que eu chego, alguém fala não sei o quê. Toda vez que eu fui, eu não quero mais saber de liderança, porque eu fui ferido não sei aonde. E fizeram isso comigo, e fizeram aquilo comigo, e fizeram isso. Aí quando eu cheguei lá, não falaram comigo. Cheguei na porta da igreja, eu passei pelo pastor da rua, o pastor não falou comigo. Eu passei pelo líder da rua, não falou comigo. Eu queria participar do louvor, mas me negaram, me rejeitaram. Eu não sei o que, não sei o que lá. Ei! Não espere ambientes favoráveis para você declarar o seu amor a Jesus. Imagina você chegando na sala do trono. Foi fulano, foi Beltrano, foi... Aí tu vai ficando vermelho. Imagina ela entrando em direção a Jesus em uma atmosfera que não era receptiva. O ambiente contrário não foi capaz de deter a sua adoração, não foi capaz de parar o que ela havia proposto em seu coração. A falta de apoio a ela, a falta de apoio não a fez desistir. Você vai desistir do seu chamado? Vai desistir de ir até o fim com os propósitos de Deus? Ah, mas eu não tive apoio. Jesus chega para um homem e diz assim: oh, a minha graça já é suficiente. É como se Jesus estivesse assim: quer dizer que eu dou o meu espírito para você e tu está reclamando que alguém não incentivou você? Que eu morro numa cruz por você? Deixo minha glória pendurada em um cabide no céu, desço na terra, me faço de homem, e você vai dizer que não teve incentivo? A falta de apoio não a fez desistir, a falta de incentivo não a fez parar, a falta de reconhecimento não a fez voltar atrás, a falta de elogios não a paralisou. Toco nesse assunto ou melhor passar direto? Hein? Algumas pessoas são carentes de reconhecimento. Nem falou do que eu fiz. Uma vez um irmão deu uma oferta, foi numa outra igreja, não foi nessa igreja aqui não. E falou assim: ah, pastor, quando o senhor for falar da oferta que eu dei, não precisa nem falar do meu nome. Eu falei: quem disse que eu vou falar da oferta que você deu? Não, mas poxa, pastor, foi uma oferta. Eu falei: mano, você deu para mim? Você está dando para mim? Vou trocar de carro. Não é para o Senhor, para a igreja? Então vai orar a Deus, fala com Deus. Se ele quiser falar, ele fala, pô. Não espere. Ele não vai deixar. Ai, meu querido, Deus não deixa nada passar em branco. Nada. Os verdadeiros adoradores e as pessoas que irão acessar a Deus de maneira especial, geralmente são aqueles que não dependem do ambiente para fazer algo. Os verdadeiros adoradores e as pessoas que vão acessar a Deus de maneira especial, aqueles que realmente vão mover as coisas e vão subir níveis e degraus e vão puxar a fila e vão abrir o caminho. Não são aqueles que dependem de ambientes favoráveis para fazer alguma coisa. Eles transformam os ambientes para fazer algo. Eu gosto dessa mulher. Eita mulher. Quase que eu falei. Ela é ousada, corajosa, ela é especial.
Essa mulher me ensina algumas coisas, vai ensinar algumas coisas para nós com as suas atitudes. Ela percebe a hostilidade, o julgamento. Ela não se intimida. Ela não se intimida. A hostilidade se levanta, as coisas estão contra ela, um batalhão de homens julgando, repreendendo ela. Ela não se intimida. Ela não é vencida pela intimidação. Muitas pessoas são vencidas pela intimidação. Minha filha está aqui, pode comprovar. Uma vez ela passou uma situação lá na faculdade que ela estava estudando. Ela me ligou: puxa pai, na hora que eu estava conversando com ela, Deus me deu um ensinamento. Fernanda, isso é espírito de intimidação. Firma teu pé, vai em frente. Isso vai. Esse espírito, oramos, repreendemos esse espírito. Foi, não foi? E às vezes algumas coisas se levantam, esse espírito de intimidação. Eu não sou alguém que fica dando nome de espírito quando não tem. Espírito disso, espírito daquilo, espírito de não sei o que lá. Espírito de fumo, espírito de cachaça, espírito de não sei o que lá. Mas a Bíblia me mostra exemplos claros que esse espírito atua para atrapalhar, para impedir o avanço, o progresso de filhos de Deus. Golias é um exemplo. De manhã, de tarde e de noite, o arqui-inimigo de Israel afronta os soldados, afronta o exército de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite, intimidando. Os soldados se borravam de medo, nem tentavam ir, porque ele afrontava, ele intimidava, ele pressionava o tempo todo, até que chega Davi, o garoto termostato, o transformador de ambiente, aquele que não se intimida. Quem é esse incircunciso? O fato é que Davi olhou para o gigante e falou assim: ele é grande. Mas Davi tinha intimidade com Deus e olhou para Deus e falou assim: Deus é maior. Eu vou ficar com esse aqui, meu amigo. Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Jezabel, assassina de profetas, lança uma palavra para Elias: amanhã, a essa hora tu vai estar morto. Intimidando, deixa o profeta em depressão. O profeta foge correndo. Sanbalat e Tobias, Neemias reconstruindo as muralhas, e Sanbalat e Tobias o tempo todo perseguindo, dizendo que não vai fazer, vai matar, mandando recado, mandando bilhete. Intimidação. Aquela mulher não foi vencida pela intimidação. Às vezes Satanás manda seus secretários para nos intimidar, e algumas coisas vai falar assim: não vai, para o ambiente hostil. Mas ela não parou, e você não vai parar. O que ela fez não seria compreendido pelos outros, e ela sabe disso. Um frasco inteiro sendo derramado, um ano inteiro de salário, era o valor daquele perfume, daquele nardo. Não fazia sentido. Mas o fato é que ela achou melhor ser julgada obedecendo a Deus do que ser aceita sem fazer tudo que tinha que ser feito. Outra coisa, ela é focada. Ela se recusa a se distrair. Ela vê o ambiente hostil, ela vê onde Jesus está e vai. Um evangelho fala que ela chegou por trás, outro evangelho fala que ela quebrou o frasco, e chorou os pés, enxugou com os cabelos, quebrou o frasco na cabeça, ungiu a cabeça de Jesus. Eu imagino ela tirando, falando, murmurando, repreendendo, e ela focada. Ela não se distrai, ela não olha para um, ela não olha para B, ela não dá ouvido a A, ela não dá ouvido a C. Ela está disposta a cumprir o seu propósito até o fim. Existem pessoas que são difíceis de terminar o que começaram. Ela vai, ela faz o que tinha que ser feito, ela executa a sua missão, ela não para. As falas na sala, os horários, comentários, ela não para. Meu querido, minha querida, não deixa nada te parar. Vai até o final. Todos murmuram, falavam dela, criticavam ela, repreendiam ela, e ela não fala nada. Ela não responde, ela não retruca.
meu amigo Rony. Ela não revidou, ela não... E eu fiquei pensando, por que ela não revida, Maurílio? Todo mundo perturbando, todo mundo falando, todo mundo hostil, todo mundo olhando, todo mundo criticando. Por que ela não fala nada? O fato é que ela está tão focada, ela não revida, porque ela não permite que a fala dos outros, o julgamento dos outros, alterasse a temperatura do seu coração. Porque quando você entra no jogo do teu inimigo, você deixa aquilo que está nele entrar dentro do teu coração e altera a tua temperatura. Aí tu perde a paz. Aí tu começa a ser termômetro. Tu começa a ficar com a temperatura do ambiente. Mas ela não, ela estava assim, eu não vou nem dar ideia, não vou deixar essas palavras entrar em mim. Eu não vou entrar nesse jogo. Por quê? Porque eu não sou termômetro. Eu vim aqui para alterar essa temperatura aqui. Eu vou te dar um conselho. Para de ficar se justificando muito. Fale menos e faça mais. Fale menos e ore mais. Fale mais com Deus do que com os outros. Você vai ver o que vai acontecer. As críticas não a paravam. Falando dela, eu me lembro de Bartimeu. Bartimeu está clamando, Jesus está passando na cidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos chegam para ele. Eu imagino Jesus passando por Bartimeu. Jesus estava ouvindo, Jesus não era surdo. Jesus ouve ele clamar. E Jesus vai falar assim, eu vou passar direto. Eu vou ver até onde ele vai. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino Jesus passando, eu vou ver. Vou ver se ele tem disposição. Até onde a fé dele vai. Aí um discípulo sai e vai mandar ele calar a boca. Jesus deve ter visto também. Para de importunar o mestre, fica quieto. Quando ele ouve que alguém manda ele ficar quieto, ele fala assim, a Bíblia diz que ele começa a clamar mais alto. Ele aumenta o volume, ele aumenta a pressão do seu clamor. E começa aí, Jesus fala, entendi. Manda chamar. Às vezes, não é que Deus não está nos ouvindo. Às vezes parece que Deus está querendo ver até onde queremos. Se somos do que retrocedem, ou se somos aqueles que vão até o fim. Essa mulher soube aproveitar o momento. Jesus está perto, ela não perde a chance. Não seja alguém que deixe os momentos passarem. Não perca a oportunidade de honrar a Deus quando elas aparecem. Não perca a oportunidade de servir a Deus, de honrar a Deus, de aprender algo. Vai ter uma escola teológica. Não perca a oportunidade. Vai ter que pagar para estudar? Vai, mas ninguém vai ficar sem estudar por causa de dinheiro. Porque a igreja não é feita para ganhar dinheiro. A hora que a igreja quiser fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, acabou, dá tudo errado. Então todo mundo que quiser estudar, vai estudar. Vai ter professor, vai ter um monte de coisa que tem que também custear. Mas não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade. Você tem tanta oportunidade de você servir na igreja, de fazer tanta coisa. E por que você entra e sai e não serve e não se envolve com nada? Eu sei, você foi ferido, eu sei. Eu sei, você foi machucado, eu sei. Mas talvez Deus esteja dizendo, não está na hora de ser curado não e começar a fazer o que você tem que fazer. Vai ficar machucado para sempre, pô. Quem está perdendo é você. Ela poderia ter voltado da porta e pensar, depois eu volto. Ela ora o ambiente hostil, podia ter voltado e falar, daqui a pouco, quando sair um bocado de homem, aí eu volto. Muita gente. Ela poderia deixar para um outro dia, ela poderia se sentir diminuída. Eles vão me massacrar, eles vão fazer isso, eu não sou do... Vai doer, vai me ferir, eu já sei como é que vai ser. Ela poderia deixar para outro dia. Em alguns momentos, para você cumprir o propósito de Deus em sua vida, você vai precisar enfrentar atmosferas de indignação, de oposição. E se você não for forte o suficiente para transformar os ambientes, você vai acabar sendo sempre refém das circunstâncias. Não vou em tal lugar porque tem uns trecos lá. Refém. Não vou passar em tal lugar porque refém.
eu não vou me envolver porque, sei lá, refém. Se você não for alguém que está disposto a enfrentar atmosferas, ambientes que vão gerar oposição, você pode ficar sempre refém das circunstâncias e não ser alguém que rompe os seus próprios limites. Essa história está registrada nos 4 evangelhos. Marcos diz que ela ungiu a cabeça do mestre e quebrou o vaso. Lucas diz que ela se pôs de trás por Jesus, chorou aos seus pés, limpou os pés, enxugou os pés com os seus cabelos, beijou os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com perfume. Mateus fala como Marcos, que ela quebrou o vaso e unge a cabeça de Jesus. João diz que ela é Maria, irmã de Lázaro. Derramou o perfume aos seus pés, enxugou os seus cabelos. O lugar se encheu com o aroma do perfume. E eu fiquei pensando, quem será que diz o que ela realmente fez? No evangelho ela quebra o vaso, no outro evangelho ela lava os pés, no outro ela enxuga os cabelos, no outro ele quebra na cabeça, no outro ela unge os pés, no outro ela chega por trás, no outro ela... Eu fiquei pensando, o que será que ela fez? Aí eu entendi uma coisa, ela fez tudo que podia fazer. Ela chorou nos pés, ela derramou no cabelo, ela derramou nos pés, ela se entregou por inteiro, ela fez tudo que ela podia fazer. Meu querido, quando você vier à igreja, faz tudo que você pode fazer. Quando você estiver na presença de Deus, faça tudo que você puder fazer. Se sentir vontade de ajoelhar, ajoelha. Se sentir vontade de levantar a mão, levanta. Não fica tímido, não fica constrangido. Se sentir vontade de andar, anda. Se sentir vontade de gritar, grita. De dar um glória a Deus, dá. Faça tudo que você pode fazer. Ela não permitiu que nada nem ninguém atrapalhasse ou estivesse no meio de sua relação com Jesus. No verso 8 diz que ela fez o que pôde. Ela quebra o vaso e além de quebrar, além de fazer o que pôde, ela faz melhor do que pôde. Ela não economiza. Ela fez o que pôde. Na nossa relação com Deus, devemos fazer o que podemos. Porque na verdade Deus não é capaz de ver somente o que fazemos. Deus vê o que não fazemos e poderíamos ter feito. Onde o evangelho for anunciado, se falarão do que essa mulher fez. Olha o que Jesus fala. Jesus se levanta, pastor Samuel, e diz assim: eu vou partir, o Espírito Santo vai vir, a igreja vai ser estabelecida, vai ter milhares de anos, pregação de evangelho, as nações inteiras do mundo, e aonde se falar do evangelho, vai ter que falar dessa mulher. Por isso que eu estou pregando aqui hoje, tem que falar dela, não tem jeito, é obrigação. Aquelas mulheres nos mostram que a adoração, o que é adoração, e nos ensina que não se economiza na adoração. E quando Jesus diz isso, eu entendo que, meu amigo Rony, eu não posso pregar sobre justificação, sobre santificação, sobre regeneração, sobre eleição, sobre novo nascimento, sobre oração, e não falar dela. Ela tem que estar no meio. Sabe por quê? Porque a adoração tem que estar no meio. A celebração é diferente de adoração. Para celebrar, basta levantarmos as mãos, batermos palmas, que é bom. Celebrar é bom, é agradável a Deus também. Mas a celebração muitas vezes não nos custa muito. Na adoração você não recebe, você só entrega. Na adoração você não pede, você só pensa em dar. A adoração te custa algo. Para adorar você tem que quebrar o vaso, meu amigo. Não dá para ficar pinga-gota. Não dá para ficar entornando só um pouquinho. Sabe por que ela quebra o vaso? Porque quem abre a tampa do vaso pode fechar novamente. E ela fala: eu vou abrir. Aquela mulher não faz algo comum. Ela muda o rumo das coisas. Preste atenção, presta atenção, presta atenção. Aquele jantar é para ser o fiasco. Era para ser o fiasco da história, para ser esquecido.
não colocaram nenhuma bacia para Jesus lavar os pés. Todo mundo trata Jesus como alguém comum. Deve ter servido o prato dele por último. Mas aquela mulher transforma uma refeição que era para ser um fiasco em algo inesquecível, que todo mundo vai ter que falar disso só porque ela estava lá. Algumas coisas da sua vida podem estar sendo destinadas para ser um fiasco, mas a sua adoração vai fazer com que se torne inesquecível, vai reverter o quadro. O louvor pode vir subindo. A verdade é que não podemos querer andar com Jesus, adorar a Jesus como se ele fosse alguém comum. Está na hora dos adoradores que não se intimidam, que quebram seus próprios vasos e derramam suas vidas aos pés de Jesus, se levantarem. Aqueles que não são comuns, não agem de maneira comum, não sonham com coisas comuns, não só se satisfazem com coisas comuns. Aquela mulher não era alguém comum. E o fato é que Deus está levantando pessoas que serão verdadeiros termostatos na igreja, na cidade, na sociedade, no meio dos trabalhos, levantando pessoas que vão mudar atmosferas, mudar ambiente, trazerem o céu para a terra. Diga para alguém que está perto de você, do seu lado, dá um catuco dele e fala assim: fomos escolhidos por Deus para mudar atmosferas. Fala, você foi escolhido por Deus para ser um termostato, transformar ambiente, mudar a atmosfera. Eu não posso terminar falar de adoração e não falar de Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Serafins são seres angelicais que estão há milhares e milhares e milhares de anos adorando no trono. Santo, 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 Santo. Os serafins com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eles possuem características de adoradores. Adoradores possuem características dos serafins. Com 2 asas cobriam o rosto e tampavam os seus olhos, pois os adoradores não estão preocupados em ver o que Deus está fazendo ou o que Deus irá fazer por ele. A prioridade dele é adorar. Senhor, eu te estou adorando, eu não quero nem ver. Não importa se o Senhor está fazendo ou não. Meu foco é adorar. Cobre os olhos, mas não cobrem os ouvidos, porque adoradores estão sempre prontos a ouvir e a obedecer aos comandos de Deus. Adoradores estão sempre prontos para receber comandos. Cobrem os pés, porque os pés se remetem a caminhos. Eles ficam constrangidos de chegar diante de Deus com seus pés à mostra. Eles falam assim: não, Deus, eu não vou mostrar meus pés, porque meus pés remetem a caminho. Então eles estão dizendo: Senhor, não sou dono do meu destino, não sou dono dos meus caminhos. Meus caminhos são teus. É o Senhor que diz. Eu não sou dono dos meus passos, eu não ando segundo os meus próprios caminhos. Voam cheios de poder. Aí eu me lembrei de um texto de Ezequiel, porque Ezequiel vai dizer, numa visão que ele tem do trono da glória, que os serafins voavam como relâmpagos. Ele viu um raio e eram os serafins. E eles voam cheios de poder. Aí eu começo a entender que adoradores não são hippies gospels. Tanto êxtase espiritual
juntos. Eu estou adorando. Calma aí, pastor. Adoradores são dispostos, são ativos, são focados, não são lentos, eles se movem. A adoração muda o ambiente, transforma atmosferas. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Tem algo de Deus sendo modificado. A sua adoração pode alterar o que você está vivendo, a que a sua casa está vivendo. O poder invisível daquele nardo, o perfume daquele nardo encheu aquela sala. Aqueles homens começaram a sentir o cheiro daquele perfume. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquela sala deve ter ficado impregnada com aquele perfume dias e dias e dias e dias e dias e dias. A sua casa vai ficar impregnada com a adoração. Perfume muda o aroma natural, e a adoração daquela mulher mudou a atmosfera espiritual daquele lugar. A adoração vai mudar a tua casa, a adoração vai mudar teu trabalho, a adoração vai mudar o ambiente hostil que você pode estar vivendo, vai mudar as coisas que estão acontecendo. Ergue as tuas mãos e comece a adorar nessa noite. Fala: Senhor, eu creio que o ambiente vai mudar. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Comece a bendizer o nome dele. Se você fala em outra língua, fale: seja cheio.